Alô pessoal, direto ao ponto aqui, o Internacional está no meio daquilo que se chama de tempestade perfeita, tá dando tudo errado, o time está eliminado da Copa do Brasil, todo mundo sabe o que aconteceu na noite da quinta-feira do Beira-Rio, tomou 3-1 do Vitória, bastava o empate para avançar às oitavas de final, jogou um bom primeiro tempo, fracassou, afundou no segundo tempo, o Internacional vive uma crise financeira muito pesada, cerca de 500 milhões de reais é a sua dívida, 360 milhões de reais é essa dívida de curto prazo, aquela dívida que tem um prazo menor para ser paga. O Internacional está se desfazendo do seu patrimônio, e quando eu falo em patrimônio, falo em jogadores, está vendendo um Praxedes por um valor que em outras circunstâncias poderia ser muito maior. Está tentando vender também o jogador Peglo para o futebol português. Enfim, está dando tudo errado. O Inter não sabe sequer se terá treinador no jogo do domingo em Salvador contra o Bahia, porque a qualquer momento pode haver um anúncio aí da saída do técnico Ramírez, que aliás está afastado por motivos de doença. O Inter não sabe para que lado caminhar, a pressão é muito grande, seguramente os dirigentes não dormiram direito ao longo desta madrugada, a direção admite que o planejamento não está dando certo, aquilo que foi colocado no plano de gestão para ganhar a eleição não está funcionando, os resultados dentro de campo não agradaram a torcida, o desempenho muito menos, as pessoas, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, têm que entender quando a coisa não está dando certo, precisam reavaliar e corrigir os seus erros, e disse o presidente Barcelos, na entrevista coletiva depois do jogo, que o Inter tem a obrigação de sentar e reavaliar o processo, reavaliar a sua maneira de jogar, mas é preciso, conforme o dirigente, que a atitude seja racional, não pode ser passional para tomar medidas que sejam as mais adequadas. É uma situação completamente desconfortável. Os jogadores, cheguei a usar essa expressão na jornada esportiva da Band, deram uma espécie de golpe de Estado. Por que eu fiz essa afirmativa? Porque no intervalo do jogo, Patrick disse que os jogadores haviam combinado, haviam conversado e entenderam que era preciso modificar a maneira de jogar, ou seja, se posicionaram contra aquilo que era determinado pelo técnico. O Tyson falou depois do jogo, defendeu o técnico, disse que a culpa não é só do mister, do Ramírez, mister é a maneira como os jogadores chamam o treinador, fez a defesa, mas se sabe que os jogadores não estavam confortáveis naquele modelo de jogo proposto pelo treinador. Só que o Internacional, no momento em que os jogadores, no momento em que assumem essa responsabilidade, eles têm que dar uma resposta também, e até estavam dando no primeiro tempo. Na segunda etapa, logo a 6 minutos, o Pedro Henrique fez uma nova bobagem, sua segunda expulsão em 2 jogos consecutivos, 2 expulsões muito semelhantes, agressão ao adversário. Aí o Inter naufragou e veio à tona aí mais um problema muito sério, que é a questão da preparação física. O Internacional, claro, tinha um jogador a menos, mas ele poderia fazer um pouco mais, oferecer um pouco mais de resistência à equipe do Vitória, e não se viu isso. O Vitória passeou em campo, os jogadores passavam com naturalidade pelos jogadores do Internacional. É a tempestade perfeita. As soluções têm que aparecer. Imagino até que o Osmar Loz, que é um dos integrantes da comissão técnica, vá comandar a equipe no jogo em Salvador, seguramente vai comandar também contra o Atlético Mineiro se um outro técnico não estiver sendo contratado, e para completar toda essa situação, há a questão humana também, né? Afinal de contas, o técnico está doente. Não é muito legal, né, você demitir uma pessoa que está doente. Não se sabe exatamente qual decisão será tomada nesta sexta-feira tumultuada pelos lados do Internacional. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. É sempre um grande prazer contar com você. Até a próxima!